Em que contexto histórico se iniciou o movimento modernista no teatro brasileiro? Qual a importância da tradição no teatro moderno? O papo continua no próximo bloco. Primeiro, uma curiosidade, que eu acho que depois a gente pode fazer uma rodada com o Ricardo também, quem vem revolucionar o teatro brasileiro, quem vem trazer essa modernidade, é justamente um jornalista, não é isso? Porque o Nelson, antes de ser dramaturgo, na verdade ele começa a fazer, escrever para o teatro como uma questão de sobrevivência, né? No período que ele está no sanatório e começa a escrever para o teatro de revista. Só quando a cada linha que ele escreve a coisa vai ficando mais trágica, e acaba saindo A Mulher Sem Pecado primeiro, né? E depois O Vestido de Noiva. A gente está num período do começo do século. Na Europa, a gente sabe que toda nossa literatura, nossas artes, elas sempre tiveram essa influência europeia, né? Acontecia na Europa, logo depois estava acontecendo aqui, isso nas artes plásticas. Ora, a gente vai ter o futurismo, a gente vai ter o dadaísmo no começo do século, né? A gente vai ter o surrealismo, a gente teve Artaud, a gente tem uma série de pensadores, de artistas que fazem isso, e acontece aqui também, na literatura, com a Semana de 22, por que só em 43, porque esse tempo todo para que o teatro absorva esse modernismo? Quando isso já na Europa, já desde a 17, desde 20 e tanto, Artaud já estava, os surrealistas já estavam fazendo, e por que só passa-se esse tempo todo? E porque um jornalista, que na verdade, o que o Nelson diz, né? Que o único teatro que ele tinha visto era a Maria Cachucha, né? Mentiroso, né? Como é que vem isso? Não, eu acho que o Ricardo Guilherme colocou muito bem a evolução do teatro brasileiro, né? Falou inclusive do Vestido de Noiva, que é uma peça muito psicológica, mas eu acho que o que a gente deve analisar no contexto do modernismo, o pós-modernismo, os narcisismos todos, é o processo histórico em que cada coisa se colocou. Por exemplo, porque o teatro brasileiro não foi forte na Semana de 22. Então, isso é uma grande questão que a gente pode colocar, não é? Nós tivemos o nacionalismo em 22, mas será que eram tão nacionalistas assim? O Silviano Santiago, ele contesta algumas coisas do Oswald, do Mário de Andrade, da Tarsila do Amaral, de outros artistas, não é? Que teve também a contaminação europeia. Agora, vamos voltar para o teatro, né? O teatro, nós tivemos o teatro de revista, o teatro de costumes, o teatro rural do Martins Pena, e chegamos em 43 com o Zembiski, com o teatro rodriguiano, que depois evoluiu para outros ciclos míticos, as tragédias cariocas. Então eu acho que eram momentos históricos. Então a gente tem que fazer esses recortes, o que era 22 e o que era 43, no pós-guerra de 43. Quais eram as demandas do artista, dos atores, do público cearense, do nosso horizonte de espectadores. Em 22, quando o Oswald escreveu A Morta, O Homem e o Cavalo. O Homem e o Cavalo, e depois revolucionou o Rei da Vela. E ainda eu dou um salto no processo histórico, não é? Para botar o Asdrubal Trombone, que eu também acho que ele faz parte dessa grande evolução do teatro, não com o texto, mas com o corpo e com aquele desbunde que se vivia na década de 70. Então eu faço essa análise mais histórica desses três contextos. Agora, o que eu coloco, quando a gente coloca história, a gente tem que lembrar a tradição, nada nasce nada. E eu acho que a tradição vem, eu acho que não se corta. Então a gente tem que analisar esses contextos e ver o que era aquele momento histórico do pós-guerra, que surgiu o Zembiski, uma feliz coincidência, e surgiu peças como a de Nelson Rodrigues, O Vestido de Noiva. A Bíblia, a tradição mais remota do teatro grego, estão presentes nas peças do Nelson Rodrigues. Agora, como elas foram forjadas, em que processos isso foi possível e como elas foram encenadas, não é? Naquele contexto que o Nelson Rodrigues tinha. Ele foi criado no Estado Novo, na ditadura de Getúlio,
e na ditadura militar, quer dizer, foi um homem, e dentro desse conjunto de ditadura, ele foi um homem conservador, né? Ele ia à igreja, ele rezava salmos. Então eu coloco essas questões só para Ricardo Guilherme responder. Como uma intervenção, a pergunta que ele fez a respeito de por que o teatro só demorou tanto a se modernizar, o movimento modernista em 22, e aqui no Ceará nós tivemos uma semana de arte moderna. Padaria espiritual, não é? Pelo menos Antônio Salles. 50 anos antes, meu bisavô presente. Então a coisa é a seguinte, o modernismo na literatura, na arte de modo geral, surge em 15 e 17, que é justamente onde surge o surrealismo e onde é lançado o livro Teoria Inconsciente do Freud, no contexto histórico. E com o lançamento, e lá o pessoal leu o Freud, o pessoal que fazia aquela arte, o dadaísmo, depois o cubismo, e o pessoal do surrealismo principalmente. O que é que pregava o surrealismo, o modernismo de um modo geral? Era a arte, a criatividade, solta das amarras da razão. É por isso que na literatura surge a escrita automática, ao correr da pena, em que o escritor não deixava somente a memória e a alucinação descer. E sequer grandes obras assim, através de Freud. Mas a literatura, como o Ricardo falou em outras vezes e hoje também, a literatura, a pintura são artes extremamente solitárias, é como a música. Você compõe sozinho, eu sou escritor, eu não preciso de ninguém para escrever comigo, eu escrevo sozinho, né? O pintor também não precisa de ninguém, de ninguém para pintar por ele. Não precisa de um outro meio para a sua expressão. Então é muito mais fácil e muito mais óbvio que as artes individualistas, como pintura, literatura, puderam acompanhar toda essa quase contemporaneamente, a evolução da arte no mundo. Coisa que não aconteceu nem podia acontecer com o cinema e com o teatro. Teatro e cinema são obras coletivas. Só para que houvesse um vestido de noiva, naquele tempo, colado ao modernismo de 22, era preciso que houvesse que o teatro brasileiro tivesse avançado como um todo. Tivesse avançado no figurino, na cenografia. Na iluminação. Eu vou dizer uma coisa que talvez muita gente não goste. No Brasil, de um modo geral, e você observa isso no Ceará, não é como nas outras partes do mundo. Os compartimentos artísticos, nós trabalhamos em termos de panelinha. Literatura não se mistura com o pessoal do teatro. A não ser quando escreve uma pecinha que quer encenar. Aí vai aperrear o Ricardo. Né? Poetas acham a letra de música uma arte menor. Então a letra de música brasileira eu concordo. Evoluiu de um modo, a poesia brasileira evoluiu de outro modo. Então a arte no Brasil vai por modos estanques. Inclusive dentro de cada própria especialidade.